Esse vídeo é uma pequena revisão sobre as regrinhas de sinal. Então a primeira regrinha de sinal é utilizada na soma e na subtração. Então vamos aos exemplos que dá para entender melhor. Primeiro exemplo aqui, nós temos menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3, nós temos aqui sinais diferentes. Então a gente sabe que quando os sinais são diferentes, nós subtraímos os números, 8 tira 3 dá 5, e conservamos o sinal do número maior, que no caso aqui é o 8. Então resposta correta, menos 5. Podemos pensar também como se fosse dívida e crédito. Então se eu tenho uma dívida de 8, eu recebo 3, então eu vou continuar devendo ainda. Então continuarei devendo 5. Essa é uma situação. Segunda situação, menos 7 mais 10. Eu tenho aqui também os sinais diferentes. Sinais diferentes, subtraímos os números, 10 tira 7 dá 3. E conservamos o sinal do número maior, que no caso é o 10. Então resposta correta, mais 3. Como se eu estivesse devendo 7, recebe 10, paga o 7 que estaria devendo e ainda sobra 3. Mais um exemplo aqui, menos 4, menos 2. Agora eu tenho sinais iguais, menos 4, menos 2. Os dois são negativos. Então quando eu tenho sinais iguais, a gente soma os números, dá 6, e repete o sinal. Como se eu estivesse devendo 4, devendo 2, então devo no total 6. Então, essas situações são aplicadas na soma e na subtração de números inteiros, sendo eles positivos ou negativos. Mais um exemplo aqui. Mais 12, menos 5. Os sinais são diferentes, subtrai os números, dá 7, e conserva o sinal do número maior, que é o sinal do 12. Então, mais. Como se eu tivesse 12, tira 5, sobra para mim 7. Os números negativos, a gente conhece da prática, por exemplo, a conta bancária. Se eu tivesse na minha conta bancária um saldo negativo, menos 30, significa que eu estaria devendo dinheiro ao banco. Aí eu vou lá, recebo um dinheiro e faço um depósito na minha conta de R$100. Como é que ficaria a situação da conta no banco? Se eu devia 30 ao banco, fiz um depósito de R$100, isso significa que eu vou pagar os 30 que eu estava devendo ao banco e vou ficar com saldo positivo na minha conta, com saldo de R$70. Então, eu devia 30, fiz um depósito de 100, eu cubro o saldo negativo de 30 e sobra para mim R$70. Um outro exemplo também da prática do dia a dia é sobre o saldo de gols. Vamos supor que o Palmeiras fez 5 jogos. E nesses 5 jogos, ele marcou 12 gols. Então, se ele marcou 12 gols, é o saldo positivo. Porém, ele levou alguns gols também. Ele levou 3 gols. Então, os gols que o time leva é o sinal aqui de menos. E os gols que o time faz é o sinal de mais, positivo. Então, se o Palmeiras fez 12 gols e levou 3, então ele mais fez do que levou. Então, ele tem um saldo positivo de 9 gols. Um outro exemplo, vamos supor aí, o Corinthians fez alguns jogos, marcou
3 gols. Só que levou alguns gols também. O Corinthians levou 45 gols. Então nessa situação aqui, esse time, ele mais levou gols, que é o negativo aqui, do que fez, que é o positivo. Então se esse time marcou 3 gols, mas levou 45, então ele vai ter, no final das contas, aí um saldo negativo. Um saldo negativo de menos 42 gols. Ok? Então aqui nós temos vários exemplos de utilização de número positivo e negativo. E para a gente encerrar essa revisão, o conceito de sucessor. Sucessor é aquele que vem depois. Então o sucessor de 8 é 9. É o que vem depois. Se o número for negativo, tem que tomar cuidado, porque o sucessor de menos 4 é menos 3. Às vezes a gente se engana um pouquinho nisso, porque o número que vem depois de menos 4 é o menos 2. É uma crescente, uma reta crescente. Então a gente pode imaginar como se fosse uma régua, e você tem nessa régua uma sequência numérica. Então 1, 2, 3, 4, 5. Na contagem nos negativos você teria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então na contagem, os negativos, o que vem, o sucessor, que é o que vem depois do menos 2, é o menos 1. O sucessor que vem depois do menos 3 é o menos 2. Então quando é negativo pode confundir um pouquinho. E o antecessor é o que vem antes. Então, quem seria o antecessor de menos 2? O que vem antes? Ó, é o menos 3. É o que vem antes. Ó a setinha aqui. Ó. O que vem antes de menos 2 é o menos 3. E o que vem depois do menos 2 é o menos 1. Então, em caso de dúvidas aí, você imagina uma reta que dá para entender melhor. Então ficamos por aqui. Nesse primeiro momento, revisamos a regra de sinal da soma e da subtração. E na próxima aula nossa, a revisão será da regra de sinais para multiplicação e divisão. Ótimo dia a todos.